Continuando na nossa aula de guarda, a guarda, então, conforme nós estamos falando, tem essas três regras para fixação da guarda. Sempre buscando a ideia principal, que é o melhor para a criança, o melhor para o adolescente, e utilizando esse caminho. Guarda compartilhada, sempre que possível. Guarda unilateral, quando não é possível a guarda compartilhada, e quando os pais estão mortos ou não têm condições de exercer, a guarda deve ser concedida a guarda para terceiro. Algumas questões rápidas aqui, para a gente fechar esse raciocínio. É possível considerar a guarda à força? Tem entendimento, inclusive, do STJ, nesse sentido, de que é possível a guarda compartilhada, mesmo que o pai não queira, nem a mãe queira. Ambos querem a guarda unilateral. O juiz decidir. É melhor para a criança a guarda compartilhada e ele impõe contra a vontade? Pode. A guarda pode, compartilhada, pode ser coativa, pode ser contra a vontade, decisão do STJ, já de alguns anos, já tem decisão desde 2014, relatora ministra Nancy Andrighi nesse sentido. Outra questão que sempre me perguntam é sobre os alimentos na guarda compartilhada. Ah, tem a guarda compartilhada e então não vai precisar pagar alimentos. Ou vai precisar pagar alimentos? Precisa. Alimentos não tem nada a ver com guarda compartilhada. O fato de ter guarda compartilhada não exclui o pagamento eventual dos alimentos. O que vai nortear a fixação dos alimentos? Nós estudamos isso na aula de alimentos. É o trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Se a criança ou adolescente fica mais tempo com a mãe, vai precisar, de repente, do pai pagar alimentos, sim. Então, isso vai ser analisado da necessidade da criança, da capacidade financeira de quem vai pagar, né? E seja o pai, seja a mãe, seja ambos. E isso tem que ser proporcional. Claro que vai se levar em consideração, proporcionalmente, o tempo que fica com cada um. Mas não quer dizer que só porque tem guarda compartilhada não precisa pagar alimentos. Essa é uma afirmativa equivocada, né? Mesmo existindo guarda compartilhada, pode haver necessidade, sim, e obrigação de pagar alimentos, inclusive entendimento das jornadas, 7ª jornada de direito civil, enunciado número 607, nesse sentido, de forma expressa, essa conclusão das jornadas de direito civil. Tá? Muito bem, terminamos esse raciocínio. A pergunta aqui do Rodrigo: se for guarda alternada, essa necessidade ainda existe? Mesmo na guarda alternada, pode haver necessidade, sim. Porque não necessariamente, lembrando os três critérios, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Às vezes o pai ou a mãe ganha mais do que o outro pai ou a outra mãe. Então, se o pai ganha mais do que a mãe, ou a mãe ganha mais do que o pai, de repente vai ter que continuar pagando. Mesmo que o tempo seja, o número de dias seja igual para o pai e para a mãe, um ganha mais do que o outro. Às vezes é o pai que paga ou a mãe que paga. Então, vai depender desses aspectos, desses detalhes. Todas as dívidas, é a mãe que paga, as dívidas ali de escola, por exemplo, né, de plano de saúde, ou já desconta, o pai já paga direto. Então, vai depender. Mas o simples fato de ser guarda alternada já exclui o pagamento de alimentos? Não exclui. Eventualmente, pode haver uma divisão. Ele paga metade, ela paga metade. Se eles ganham mais ou menos igual, aí não vai ter pagamento de alimentos. Mas isso é no caso a caso. Muito comum, mesmo na guarda alternada, ter, sim, a obrigação de pagamento de alimentos. Tá? Passamos para um próximo tema, outro tema de guarda. Algumas regras, várias regras também para a fixação de guardas que a gente tem que abordar. Regras rápidas, curtas, mas importantes da gente abordar. Primeira delas, a ação de guarda pode ser fixada sozinha, a ação de guardas, de forma autônoma, como diz a doutrina? Ela pode também ser manejada, ajuizada dentro de uma ação de divórcio, ou seja, em conjunto com uma outra ação? As duas podem. É possível que o advogado, a advogada, por uma questão de estratégia, entre com uma ação de divórcio e em separado com uma ação de guarda, sem problema. Ou pode entrar na mesma petição inicial, com um pedido de divórcio, com um pedido de guarda, regulamentação de visitas, divisão de bens, pode também. Questão de estratégia de cada advogado ou advogada. Então, a ação de guarda pode ser autônoma, mas também pode ser ajuizada em conjunto com uma outra ação, muito comum com ação de divórcio,
também muito comum a ser ajuizado em conjunto com a ação com pedido de dissolução da união estável, sem qualquer problema. Outra regra, como eu falei, agora várias regrinhas rápidas, mas importantes sobre guarda. Outra regra é a audiência de conciliação. O juiz, diz o código, lá no 1584, parágrafo 1º, que o juiz deve explicar para os pais a importância da guarda compartilhada, para tentar ali fazer um acordo com os pais, mostrando para os pais que o melhor para o filho deles é a guarda compartilhada. Então, deve ser explicado pelo magistrado, durante a audiência de conciliação, para os pais a importância da guarda compartilhada e que o melhor seria a guarda compartilhada, antes de ele ter, eventualmente, se não der acordo, que ter que decidir sozinho lá ao prolatar a sentença. Outra regrinha, o uso da equipe interdisciplinar. Na prática, o que nós temos para nos ajudar, psicóloga e assistente social, psicólogo, assistente social, formam lá a equipe interdisciplinar. Pode ser utilizado os outros profissionais, mas na prática a gente sabe que a estrutura que existe do Poder Judiciário é de psicólogo e assistente social, que vão apresentar um laudo psicossocial, assinado lá pelo psicólogo e pelo assistente social, que vão embasar, vão direcionar, vão ajudar, né, nessa análise psicológica e social, o que é melhor para a criança. O promotor e o juiz estão vinculados a esse laudo, são obrigados a adotar a conclusão que o psicólogo e assistente social sugeriram? Não estão obrigados, nem o promotor nem o juiz estão obrigados a adotar. Agora, na grande maioria das vezes, é claro que esse laudo ajuda muito e acaba sendo acolhido, sim, pelo promotor e pelo juiz. Pode, através de outras provas, decidir de forma diferente? Pode, mas não é o mais comum, não é o normal que acontece no dia a dia do fórum. Normalmente, esses laudos ajudam muito o promotor, o juiz, os advogados mas, ao final de contas, o juiz para decidir com quem vai ficar a guarda, se é guarda compartilhada, unilateral, ou guarda para terceiros. Isso ajuda bastante. E deve ser utilizada a equipe interdisciplinar. Outro aspecto é a eventual redução das prerrogativas, 1584, parágrafo 4º. O que é a redução das prerrogativas? O juiz fixa a guarda, fixa a visitação, também chamada de visitas, as duas formas estão corretas de falar, visitação ou visitas, e o pai ou a mãe começa a descumprir. A mãe não entrega o filho para o pai levar, ou o pai tem que devolver o filho e não devolve no dia certo ou no horário certo. Isso pode acontecer tanto pelo pai quanto pela mãe, ou por ambos, né? Mas é muito comum acontecer por um dos dois, o descumprimento das regras da guarda ou da visitação. Nesse caso, quando há descumprimento dessas regras da guarda ou da visitação, o juiz pode alterar as regras da visitação, pode alterar as regras da guarda, pode alterar a própria guarda, de compartilhada para unilateral, de unilateral para compartilhada, de unilateral para um dos pais para outro pai. Pode, inclusive, fixar multa, pena de multa, as trentes. A pena de multa é perfeitamente possível. Quem explica bem isso é o livro do Rolf Madaleno, um ótimo livro de direito de família, o Rolf Madaleno, mas outros livros também abordam essa questão, Maria Berenice Dias, dentre outros, mas quem aborda bem é o Rolf Madaleno. E, inclusive, com decisão do STJ nesse sentido, né? Nós já tivemos várias decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça permitindo a aplicação de astrentes, que nada mais é do que uma multa diária pelo descumprimento das regras da guarda ou das visitas, né, da visitação. Então, é possível essa alteração, seja de guarda, seja de aplicação de multa, quando o pai, a mãe, não está cumprindo as regras determinadas pelo juiz. Outro aspecto aqui da guarda é a aplicação de multa aos estabelecimentos por não dar acesso. Eu acabei de falar agora há pouco que o estabelecimento, uma escola, por exemplo, público ou privado, tem obrigação de informar sobre a saúde, sobre a educação, sobre a vida do filho para o pai, para a mãe, independentemente de ter a guarda ou não. O pai que não tem a guarda tem direito a ter acesso a informações da escola do filho. E pode ser aplicada a multa diária de R$200 a R$500 por dia de atraso a essas informações. 1584, parágrafo 6º do Código Civil.
Outra regrinha sobre guarda é a possibilidade de prestação de contas, exigir prestação de contas. Então, o artigo 1583, parágrafo 5º, prevê que é possível solicitar informações, solicitar prestação de contas sobre a saúde, sobre a educação do filho. Então, se o pai paga lá alimentos, por exemplo, e quer saber sobre, não só sobre as informações de saúde, etc., mas também sobre os gastos, é possível exigir a prestação de contas. O ajuizamento de prestação de contas por aquele que está exigindo contas do outro obedece a um procedimento especial do novo Código de Processo Civil, 550 a 553 do Código de Processo. Se aquele que está recebendo dinheiro e está gastando dinheiro quer explicar, quer mostrar as contas, antes do outro que está pagando pedir, exigir contas, quer mostrar as contas, ou seja, aquele que recebe o dinheiro, quer apresentar as contas, aí pode também entrar com ação para apresentar as contas, só que aí o procedimento comum do Código de Processo Civil, esse entendimento da doutrina de processo civil, fazendo aqui uma ligação de civil com processo civil. Tá? Então, quem vai exigir, procedimento especial, 550, 553 do Código de Processo Civil. Quem vai apresentar contas, procedimento comum do Código de Processo Civil. Perfeitamente possível, então, tanto exigir quanto apresentar as contas. Dá uma lida também no 1583, parágrafo 5º do Código Civil, sobre essa possibilidade, que é o fundamento jurídico da petição inicial da ação de prestação de contas, cujo procedimento, claro, está lá no Código de Processo. Outra regrinha aqui sobre guarda é sobre a concessão de medida cautelar, de liminar. Qualquer medida cautelar de guarda, fixação de liminar de guarda, deve determinar a lei que deve que ambos os pais, em regra, sejam ouvidos. Então, o juiz recebe lá uma ação de guarda com pedido de liminar para fixação de guarda unilateral. Antes de conceder a guarda, ou negar, ou seja, antes de conceder ou negar, deve ouvir ambas as partes. Essa é a regra. Entretanto, existe exceção. Qual que é a exceção? Se o melhor interesse da criança é conceder a liminar, é analisar a liminar, já decidir a cautelar, a liminar, a tutela antecipada, sem ouvir a outra parte, se isso é melhor e importante para a criança ou para o adolescente, a juiz pode decidir. Então, excepcionalmente, o juiz tem o poder de decidir sim, mesmo sem a manifestação da outra parte. Ele pode decidir inaudita altera parte, como gostam de escrever os livros de processo civil, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O juiz tem esse poder porque existem casos que não pode esperar. Vou imaginar que exista um risco do pai ou da mãe sumir com a criança, sequestrar, levar embora a criança, desaparecer com a criança. A juiz dá a liminar sem ouvir a parte contrária, porque se intimar a outra parte para se manifestar, capaz de desaparecer com a criança. Tá lá no artigo 1585 do Código Civil. O adolescente, ele deve ser ouvido para a concessão da guarda? Lembrando que a criança vai até 11 anos. 11 anos ou menos criança, isso quem fala é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é de 11 anos para menos. No dia do aniversário de 12 anos, a criança deixa de ser criança, passa a ser adolescente. Então, no dia do aniversário de 12 anos, passa a ser adolescente. De 12 a 17, adolescente. O adolescente, portanto, de 12 a 17, ele deve ser ouvido antes da fixação da guarda. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, isso não está no Código Civil, tá? Mas algumas regras sobre guarda estão lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, então eu vou aproveitar, vou dar aula completa aqui de guarda, claro. E o ECA, lá no artigo 28, parágrafo 2º do ECA, determina aqui, olha só, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Quando o ECA fala em consentimento, dá uma sensação que o adolescente tem que concordar com a guarda. Ele tem que concordar com a guarda ou não? O artigo 28, parágrafo 2º do ECA tem que ser lido em conjunto com o artigo 45, parágrafo 1º.
e o 45, o parágrafo 1º, em conjunto com o 28, o parágrafo 2º, nós chegamos à conclusão que não precisa consentir, basta ser ouvido. Então, o adolescente tem direito de ser ouvido. Ele tem direito de ser ouvido antes do juiz dar a sentença sobre a guarda. Tá? Esse entendimento de boa parte da doutrina, quem explica bem isso também é o livro do Rolf Madalena. Tá? Então, essa boa parte da doutrina entende que ele tem direito de ser ouvido. Mas não vincula o promotor, não vincula o juiz. Existem doutrinadores que defendem que vincularia sim. Tá? Existe um entendimento de que vincularia. Mas não é o entendimento majoritário, é o entendimento majoritário, conforme aí explica Rolf Madalena, dentre outros autores. Esses dois artigos 28 e 45 são analisados em conjuntos e a manifestação de vontade do adolescente não vincula a decisão do juiz ou do promotor. Na teoria, né? Na prática, gente, só para fechar aqui esse tema, essas regrinhas de guarda, na prática, quanto mais avança a idade do adolescente, a vontade dele acaba sendo acolhida pelo promotor, pelo juiz. Imagina um adolescente de 15, 16, 17 anos, né? E praticamente ele decide com quem ele quer morar, né? Então a gente acaba, na prática, sabendo que o adolescente, especialmente nessas idades mais avançadas da adolescência, acaba a manifestação dele sendo respeitada, digamos assim, pelo promotor, pelo juiz, no momento de decidir com quem que vai ficar a guarda, com quem que esse adolescente vai ficar, né? Com o pai, com a mãe ou mesmo com o terceiro. Mudando de tema, outro item sobre guarda ainda, claro, é guarda de fato. O que é a guarda de fato? É muito comum no Brasil, infelizmente não deveria acontecer, a pessoa cuidar de uma criança ou mesmo de adolescente, mas não ter juridicamente, judicialmente uma decisão concedendo a guarda. Imagina o seguinte exemplo, os pais têm lá um bebezinho, chegam lá na casa do avô, da avó, dos avós, desse bebê, e entregam lá essa criança e falam, cuida para mim, que nós não queremos saber da criança. Já vi isso acontecer várias vezes, infelizmente, no fórum. Né? Os avós, claro, amam o neto, pegam a criança e passam a criar, como se fosse um filho, né? Na verdade. Né? Isso acontece muito no Brasil. Então, os avós vão lá cuidar. Mas os avós não entraram com uma ação, não contrataram advogado. Eles têm o que o ECA chama de posse de fato, também chamado de guarda de fato. Eles, de fato, já estão cuidando, já estão criando, já estão tendo todos os cuidados. Entretanto, chega num determinado momento que eles precisam ir lá no hospital ou na escola fazer matrícula, ou vão para um hotel e vão exigir um documento. Pô, você não é nem pai nem mãe. Você é responsável, cadê a decisão do juiz dizendo que você tem a guarda dessa criança ou desse adolescente? Né? E aí vai ser exigido deles. Então, é possível o ajuizamento de ação de guarda, em que se pretende a concessão por parte do Poder Judiciário da guarda, por exemplo, para esse avô, para essa avó, né? E o fundamento dessa ação de guarda é a guarda de fato, é a posse de fato. Apesar dessa expressão posse de fato, eu não gostar muito, o pai da doutrina critica também, dá uma sensação de posse de bens, né? Posse é muito usado lá em direito das coisas, falando posse de bens móveis e imóveis. Mas o próprio ECA utiliza essa expressão posse. A lei utiliza essa expressão posse. Então, nós podemos utilizar também. Então, a guarda de fato, eu prefiro a expressão guarda de fato, ou se utiliza também posse de fato, é esse cuidado que já existe ao longo do tempo. É possível entrar com a ação de guarda, cujo fundamento é a existência ao longo do tempo de uma posse de fato, de uma guarda de fato. Então, eles já têm a guarda de fato, é possível entrar com a ação de guarda, pedindo a guarda determinada judicialmente. E aí eles documentam que tem a guarda de verdade. O ECA trata da guarda de fato lá nos artigos 33 a 35. Lá, 33 a 35 do ECA. São lá 3 artigos, a gente já está tratando de guarda, já estou falando também da guarda do ECA, já fica a aula completa. Tá? Artigos 33 a 35 do ECA, que determina, inclusive, que é possível a concessão da guarda de fato, durante a ação de tutela. Já concede no começo a guarda, né, até terminar a ação de tutela. Ou mesmo durante a ação, a tramitação da ação de adoção. Está correndo a ação de adoção, no começo aqui já se concede a guarda.
né, enquanto não ocorre a adoção, o trânsito em julgado da sentença de adoção, né, em que os pais assumem também o poder familiar, mas já se concede a guarda. E o próprio ECA determina qualquer outra situação de posse de fato, de guarda de fato, é possível o ajuizamento da ação de guarda com esse fundamento. Tá? Outro tema de guarda, intervenção do Ministério Público. Aqui está fácil, a regrinha fácil. Todas as ações de guarda têm que ter intervenção obrigatória do Ministério Público. Promotor de Justiça de Família, nas comarcas tem vara especializada de família e sucessões, tem a promotoria especializada de família também, promotor de Justiça de Família. Nas comarcas menores não tem vara especializada, de repente não tem promotoria especializada, vai ser distribuída a ação na vara civil, e aí o promotor de Justiça Civil vai atuar. Mas intervenção obrigatória, todos os atos do processo do promotor de Justiça do Ministério Público, sob pena de nulidade do processo. Outro aspecto, outro tema sobre guarda é a visitação. Vamos ver com mais calma a visitação. O pai ou a mãe que não tem a guarda tem direito à visitação. Essa é a regra, esse é o normal. Não tem a guarda, tem direito à visitação. O pai, portanto, e a mãe que não tem a guarda têm o poder familiar, em regra, tem direito de visitar o filho, tem direito a ter a regulamentação da sua visitação. Salvo, excepcionalmente, em situações graves, em que o juiz proíbe a visitação, que é possível, mas só em situações graves, né? Espancamento, agressão física, ameaça de morte, abuso sexual. Claro que em situações graves é possível a proibição total de visitação. Mas esse não é o normal. Em relação aos avós também. Os avós têm direito a visitar os filhos. Se os pais estão proibindo os avós de visitar o neto, né, os avós têm direito de visitar os filhos dos filhos, né, os netos. E eles podem entrar com a ação de regulamentação de visitas que vão ganhar, está lá no 1589. O 1589 foi alterado lá em 2011, já faz tempo, em 2011, para incluir expressamente nesse artigo 1589 que os avós têm direito à visitação. Né? E se essa visitação lhe for negada, pode entrar com a ação que vão ganhar. O judiciário vai garantir essa visitação em dias e em horários determinados pelo judiciário. Outros parentes, às vezes me perguntam, Cristiano, e outros parentes têm direito à visitação? Então, aí já depende do caso a caso. Tá? A jurisprudência tem entendido, a doutrina também que aborda esse tema, que outros tios, por exemplo, primos, tios-avós, vão ter direito se não prejudica a criança, se é bom para a criança, se é bom para o adolescente, isso vai ser analisado no caso a caso. Pode o juiz conceder visitação para outros parentes, um tio que tem muita afinidade, um tio-avô, tá? Pode, é possível, mas já não é sempre como acontece com os avós, né? Para negar a visita para os avós só em casos graves também, como pai e mãe, né? Então, o normal é todos os avós têm direito e ponto final. Agora, outros parentes depende do caso a caso se isso vai ser bom ou não para a criança, questão de tempo de estudo, de lazer, etc. Se isso vai ser possível ou não, essa regulamentação. É possível, mas nem sempre isso vai ser concedido, vai ser analisado no caso a caso, a visitação. Eventual novo casamento do pai ou da mãe que tenha a guarda, não muda a guarda, né? Então, imaginar que o casal divorciou, tinha filhos, a guarda ficou compartilhada. Então, o pai casa, o ex-marido, né? O pai casa de novo, ou a mãe que tem a guarda casa de novo. Isso atinge a guarda, modifica a guarda em relação aos filhos lá do primeiro casamento, do primeiro união estável, do primeiro relacionamento, que mesmo que não seja casamento união estável, namoro, relacionamento que eventual que eles tiveram, não modifica. Então, novo casamento, nova união estável, não altera aquela guarda. Está lá no artigo 1588 do Código Civil. Outro tema sobre guarda é a aplicação. Tudo isso que eu falei da guarda, se eu falei me referindo à criança, me referindo ao adolescente, se aplica também aos maiores incapazes. É o último artigo desse capítulo
do Código Civil, artigo 1590. Todas as regras desse capítulo do Código se aplicam também igualmente aos maiores incapazes, artigo 1590. Além disso, não custa fazer uma observaçãozinha aqui, existe uma discussãozinha aí na doutrina da possibilidade ou não de se aplicar as regras da guarda para os animais de estimação, né? Alguns doutrinadores defendem, por exemplo, que os animais de estimação teriam status de pessoa até, e, portanto, a gente falaria em guarda daquele cachorrinho de estimação, um gato de estimação, né? Então, alguns doutrinadores defendem que se equipararia para fins de concessão da guarda. Outros doutrinadores permanecem com o entendimento de que são coisas, né? Os animais, mesmo os animais de estimação, são bens, são coisas. Tá? Então, não deve se falar em guarda. Então, existe uma discussão na doutrina se são sujeitos, né? E se sujeitos de direito se poderia ser ampliado para os animais de estimação. Então, existe uma discussão hoje da doutrina, nos próprios julgados, há quem aplique, câmaras que aplicam, utilizam a expressão guarda para os animais de estimação, e outras câmaras não, permanecendo, utilizando os animais como bens móveis da espécie semoventes. Então, existe uma discussão sobre a aplicação ou não das regras desse capítulo da guarda para os animais de estimação. E, finalmente, para terminarmos a nossa aula sobre guarda, falamos também da alienação parental. A alienação parental é aquela atitude, eu já dou o conceito, mas só para entender num primeiro momento, a atitude de criar na cabeça da criança ou do adolescente criar um afastamento, criar uma raiva em relação ao outro pai ou a outra mãe. Então, imagina que o pai, quando a criança está com esse pai, ele fica falando mal da mãe, ou vice-versa, quando a criança está com a mãe fica falando mal do pai, para criar na cabeça da criança que o pai não é bom, ou que a mãe não é boa, que é uma pessoa ruim, e quando isso não é verdade, quando não aconteceu nada de diferente, quando não aconteceu nenhuma infração civil ou penal até, de modo a prejudicar o relacionamento, ou de modo a afastar a criança ou adolescente do relacionamento. A alienação parental, então, é um trabalho, né, como diz aí a doutrina, um conceito de Ana Carolina Madaleno, conceito de alienação parental de Ana Carolina Madaleno. A alienação parental é um trabalho incessante, silencioso e sutil do alienador, que precisa de tempo para pôr em prática sua estratégia para eliminar os vínculos afetivos do filho com o progenitor alienado. Repito, conceito de Ana Carolina Madaleno, a alienação parental é um trabalho incessante, silencioso e sutil do alienador, que pratica alienação parental, que precisa de tempo para pôr em prática sua estratégia para eliminar os vínculos afetivos do filho com o progenitor alienado. Então, a ação de falar, olha, seu pai não é bom, ou sua mãe não é boa, tal, esse ato é a alienação parental em si própria, que pode causar a síndrome de alienação parental. A síndrome de alienação parental já é uma doença, é um transtorno que se desenvolve nesse contexto de disputa da guarda. Então, a síndrome de alienação parental é a doença que surge pelo ato de alienação. Então, o ato é a alienação parental, ficar falando, ó, seu pai não é bom, seu pai não é bom, seu pai não te dá atenção, não gosta de você, tal, ou sua mãe não gosta de você, tal. Isso é o ato de alienação, que causa na criança um sofrimento. Esse sofrimento, essa tristeza, esse afastamento do pai ou da mãe, já é a consequência do ato chamado de síndrome de alienação parental. Em razão disso, a lei da alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010, ela traz a possibilidade, né, a determinação do juiz aplicar diversas punições por conta da alienação parental. Dentre elas, né, nós temos
como cita aqui lá no artigo 6º, especialmente, dá uma lida em casa, da Lei 12.318 de 2010, o juiz pode declarar alienação parental e advertir, faz uma advertência, que seria uma punição mais leve de todas. A partir daí, pode ampliar o regime de convivência familiar em favor do outro genitor, o genitor que está sendo prejudicado, que está sendo alienado, né, que está sendo prejudicado, ele pode ampliar em favor dele a convivência através da guarda, através da visitação ou da guarda, aplicação de multa para o alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, e, no final das contas, pode até determinar a alteração da guarda. O alienador pode perder a guarda por conta dos atos de alienação parental, determinar até a fixação cautelar de domicílio, também como punição pelo ato de alienação parental e como forma de proteger a criança. O principal também é, na verdade, proteger a criança ou adolescente. Inverter a obrigação de levar ou retirar a criança ou adolescente da casa do outro genitor, em vez de pegar o outro que vem trazer e assim por diante. E até em casos mais graves, a suspensão da autoridade parental. Ou seja, pode chegar ao ponto do poder familiar ser suspenso. A suspensão da autoridade parental, suspendendo, portanto, visitas, a guarda e até o poder familiar, no final das contas, nos casos, claro, mais graves, em que as outras medidas que eu falei anteriormente não sejam suficientes. Tá aí, então, nossa aula de guarda. Eu terminei com a alienação parental, que está em legislação extravagante, tratando aí da doutrina e jurisprudência. Até a próxima. Obrigado pela atenção.